Para nós pensarmos um pouco nas Escrituras hoje, continuando o tema de somente as Escrituras, na verdade concluindo, né? Porque nós tivemos o propósito de somente durante um mês nós vermos esse tema. Então hoje nós vamos concluir essa reflexão, não que nós chegamos à exaustão do que ela tem para falar, porque já faz 500 anos que se falam, 500 não, né? Mais de 500 anos que se falam e ainda tem algo para ser, ainda tem algo mais para ser falado, e nós não somos nem bobos nenhum para acharmos que vamos estudar esse tema em 4 domingos. Mas nós separamos um mês para refletir um pouco específico sobre esse tema, que é o somente as Escrituras. Nós vamos concluir essa reflexão nesta noite, pensando em somente as Escrituras hoje e sempre. Tá? E para esse tema, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo. Tá? Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Tá? 2 Timóteo 3. Enquanto você chega em 2 Timóteo 3, eu quero falar para você que essa carta que foi escrita para Timóteo, né? Essa carta que foi escrita para esse jovem servo, esse jovem fiel, um dedicado ajudante de Paulo, essa carta ela foi escrita por volta de 66, 67 a.C., tá? E ela tinha como objetivo encorajar os irmãos à fidelidade. Ela tinha como objetivo encorajar os irmãos a se manter-se firme nos princípios bíblicos, firme nos ensinamentos bíblicos, porque já havia, desde aquela época, já havia a tentação, já havia inclinações, já haviam partidos, já haviam grupos que tentavam desestruturar a igreja, que tentavam desorganizar a igreja e que tentavam fazer com que os servos fiéis fossem enganados. Então, essa carta ela foi escrita em 66, 67. Mas ela traz uma mensagem para nós hoje. Inclusive, quando ele escreveu essa carta, muito provavelmente que ele não tinha em mente que ele falava de nós, mas ele falava de um povo muito semelhante, ele falava de uma era, de uma época muito semelhante à época em que nós estamos vivendo hoje. Então, nós vamos pensar em somente as Escrituras hoje em 3 pontos bem específicos. Nós vamos pensar em como nós estamos hoje. Nós vamos pensar em o que nós fazemos hoje e o que nós devemos fazer hoje. E nós vamos terminar recebendo alguns conselhos de Paulo, alguns conselhos que foram dados a Timóteo, que também são bem aplicáveis para mim e aplicáveis para você esta noite. Para você também que nos acompanha pela internet essa noite. Então, vamos começar a ler. Nós vamos ler o capítulo como um todo. Não vamos fazer uma exposição do capítulo, porque esse capítulo aqui, uma exposição dele geraria aí cerca de 6 meses de sermão. Mas nós vamos fazer uma exposição bem panorâmica no capítulo, vamos dar uma leitura. Por isso, eu prefiro falar que ele é textual do que expositivo, tá? Então, o primeiro versículo diz o seguinte: sabe, portanto, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Os últimos dias, ser cristão vai ser difícil. Ser cristão vai dar trabalho, vai ser algo trabalhoso. Por quê? Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Porque haverá homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está falando para Timóteo: vai ter um tempo em que vão ter homens, em que vão surgir homens, em que vão surgir pessoas que amam a si mesmo e não aos outros, que amam a si mesmo e não a Deus, que amam as suas próprias coisas e não as coisas de Deus, que amam a si mesmo como criação diferenciada e não toda a criação de Deus. Homens que não sabem mais compartilhar, homens que não sabem mais dividir, homens que são avarentos com o seu tempo. Você já ouviu falar de avarência de tempo?
Tem pessoas que são avarentas com o seu tempo. Eu perder meu tempo com aquela pessoa? Eu dedicar o meu tempo para visitar alguém que não merece? Eu dedicar o meu tempo para falar de Jesus para alguém que não entende? É o meu tempo já é curto, o meu tempo já é isso, o meu tempo já é aquilo. Então, homens avarentos vão surgir, homens presunçosos, como nós falávamos na nossa escola bíblica dominical hoje, pessoas que acham que não precisam de Deus para resolver as coisas, pessoas que acham que não precisam de Deus nem para resolver o problema do pecado, homens soberbos, homens que blasfemam, que falam coisas contra o nosso Senhor, coisas negativas, coisas horrendas, coisas que falam mentiras contra o nosso Senhor, e desobedientes a pais e mães. Até parece que Timóteo está aqui, até parece que Paulo está aqui, até parece que Paulo deu uma volta na cidade hoje, e aí no final da tarde sentou para escrever esse versículo, para escrever esse texto. Dá a impressão que ele deu uma volta na cidade por esses dias, e aí hoje pela manhã sentou para escrever esse versículo. É justamente o que nós estamos vivendo hoje, é justamente a nossa era, é justamente a realidade na qual nós estamos inseridos, é a realidade na qual nós temos uma missão de trazer luz para todo esse tipo de gente. E continua, certo? Continua. Desobediente aos pais, ingratos ao Senhor, ingratos a Deus, ingratos. Tem pessoas que até sabem que foi Deus que fez, mas não agem em gratidão, não agem em gratidão ao Senhor. Profanos, sem afeto natural. Irreconciliáveis. Eu não perdoo, eu não desculpo, eu não dispenso, eu vou me vingar, certo? A gente escuta muito isso na nossa era, muito isso na nossa época. Caluniadores, falando mentiras uns dos outros, falando calúnias uns dos outros, intemperantes, cruéis. E olha a outra frase, sem amor, certo? Sem amor para com os bons. Não é com as pessoas más, são com as pessoas boas, pessoas que fazem coisas boas. Eu lembro que até a Márcia ficou meio chocada um tempo desse com a história daquela menina que era crente, que era feliz da vida, né? E ela foi assassinada, foi assassinada só porque era crente, porque era feliz. Foi assassinada porque espalhava a felicidade. Ela foi assassinada porque ela distribuía sorriso. Ela foi assassinada porque ela era uma pessoa boa. Então esse texto fala, Paulo lá atrás estava falando, dizendo assim, vai ter um tempo que as pessoas, elas vão ter raiva de quem é bom. Vai ter um tempo que as pessoas vão odiar, porque a falta de amor é o quê? É o ódio. Vai ter um tempo que as pessoas vão odiar quem é bom. Vão odiar quem é bom. E ainda tem crentes que se iludem achando que podem ser amiguinhos desse mundo, que podem ser colegas, que o mundo pode amar você, certo? Até porque o mundo não tem que amar você. Se o mundo amar você, o mundo continua perdido, certo? O mundo precisa amar Cristo. O mundo precisa se direcionar para Cristo. Não é sobre você, é sobre Cristo, né? A gente tem que sempre pensar isso. Não é sobre mim, é sobre Cristo. Mas ele continua descrevendo aí, está faltando algumas pessoas aí que ainda falta falar sobre elas. No versículo 4 ele vai dizer que nesse mundo, que hoje, que nesses dias, né, porque lá atrás ele estava falando lá na frente. Então, nesses dias, nós vamos encontrar homens que são traidores, que são obstinados, orgulhosos, que são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Olha que coisa interessante, para você pensar com você mesmo, para você pensar sobre você e para você pensar sobre aquelas pessoas que estão próximas a você, para você pensar sobre aquelas pessoas que você conhece, que convivem, que estão ao seu alcance visual, ao seu alcance relacional, pessoas que amam mais o prazer, pessoas que amam mais os deleites do que amam Deus, pessoas que preferem ir para uma festa do que obedecer ao Senhor e não ir para a festa, pessoas que preferem ir para a gandaia do que obedecer ao Senhor e não ir para a gandaia, pessoas que preferem pecar, um pecado bom, um pecado gostoso, um pecado legal, do que obedecer a Deus e não cometer esse pecado. Então, pessoas que amam mais os prazeres do que amam o Senhor. Pessoas que têm aparência de piedosas.
Pessoas que aparentemente são piedosas, pessoas que aparentemente são religiosas, pessoas que aparentemente não, são religiosas, né? Aparentemente são piedosas, pessoas que estão ali, não é que você vai falar de Jesus para ela e ela fala de Jesus mais para você do que você fala para ela, certo? Ela conhece mais a Deus do que aparentemente ela conhece mais a Deus do que você conhece. E ela fala, pastor, eu fui pregar para aquela moça, fui pregar para aquele rapaz, mas ele falou tão bonito de Deus, falou assim, de um jeito de Deus assim que me encantou. Essas pessoas com que você se depara são pessoas que são aparentemente piedosas, mas elas negam a eficácia dessa piedade. O que é ser piedoso? É ser devoto, dedicado ao Senhor. Mas para me ser dedicado ao Senhor, eu preciso obedecer ao Senhor. Então, são pessoas que aparentemente obedecem ao Senhor. São pessoas que aparentemente andam com o Senhor. Hoje pela manhã, mais uma vez, nós estávamos fazendo um paralelo ali entre alguns grupos religiosos. E quando nós fazíamos um paralelo entre esses grupos religiosos, nós vimos que tinham pessoas que aparentemente obedecem ao Senhor, que aparentemente estão caminhando certo, que aparentemente estão andando direitinho, mas são pessoas que estão negando a obediência ao Senhor. Então, são pessoas que estão negando viver somente para Cristo. São pessoas que estão negando dedicar a honra e a glória somente a Deus. Então, são pessoas que negam a eficácia dessa piedade. E o versículo ele deixa um aviso, ele deixa um alerta sobre o hoje, sobre essa situação. Paulo está dizendo assim, vão ter dias que vai aparecer gente de todo esse tipo aqui. E vocês se afastem dessas pessoas. Se afasta, certo? Se afastem deles, se afastem. Pastor, mas como que eles vão aceitar Jesus? O Senhor vive falando que nós temos que nos relacionar com eles. Sim, você vai se relacionar de maneira intencional. O que Paulo está falando aqui é se afaste dessas práticas, se afaste de ser igual. Você não tem que ser igual. Se aquela sua amiga que aquela sua amiga que vive do jeito dela, se ela não aceita você sendo diferente, se ela não aceita você sendo diferente do mundo, se ela não aceita você com as suas práticas diferentes das práticas dela, você precisa rever se essa amizade tem algum futuro, se tem algum fruto nisso aí, se de fato ela gosta pelo menos um pouquinho de você, certo? Porque você deve se aproximar e você deve mostrar o perfume de Cristo. Você deve se aproximar e você deve mostrar o sabor de Cristo, porque você é sal. Você deve se aproximar e você deve mostrar a luz de Cristo. Não ficar ali quietinho, ficar ali vivendo do mesmo jeito, ficar ali repetindo, ficar ali copiando. E Paulo diz, se afaste desse tipo de prática, se afaste dessa vida, se afaste desse jeito de viver. Porque de todos esses que eu falei, versículo 6, porque desse número, de todos esses que eu falei, são esses que entram pelas casas. Eles entram nas nossas casas, eles entram pela televisão, eles entram pelas redes sociais, eles entram pelas mídias, eles entram de várias formas nas nossas casas, eles entram pelas casas, e eles entram procurando a quem tragar. Eles são atrevidos, eles tentam tragar até aqueles que eles sabem que conhecem a verdade, eles tentam enganar porque eles servem a um ser que tentou enganar a verdade em pessoa. Certo? O diabo tentou enganar a verdade, ele tentou mentir para a verdade, que Cristo é a verdade. Ele tentou mentir para a verdade, ele tentou convencer a verdade da mentira. Olha como esse cara é atrevido. Olha como esse cara é atrevido, e os servos dele também são atrevidos. As pessoas que servem a ele também são atrevidas. Elas se aproximam da gente, que sabe que nós pregamos a verdade, mas elas tentam nos convencer da mentira. Então elas entram nas casas, elas entram nas vidas das pessoas e elas levam cativas, elas levam presas, mulheres ignorantes, carregadas de pecados. Se você ainda não se essa pessoa, né, se essa mulher, se esse homem, se essa pessoa ainda não tem pecado, se ela não é carregada de pecado, ela tenta carregar essa pessoa com as práticas dela. E se já é uma pessoa que já tem esses costumes, ela tenta levar, ela tenta tragar, ela tenta acorrentar. Quer um exemplo bem claro? O irmãozinho gosta lá de um forrozinho.
Ele é crente, ele lê Bíblia, vai para a igreja, mas ele gosta do forrozinho, certo? Vai chegar um servo do capiroto lá na casa dele, certo? E o servo vai tentar pegar ele por esse forrozinho e vai tentar carregar ele por essa fraqueza. Ele vai chegar, ele vai identificar, ele vai tentar acorrentar por essa fraqueza e vai tentar tragar. Então eles entram nas nossas casas, entram nas nossas vidas e levam as pessoas que são fracas e que são ignorantes, que são fracas e carregadas do pecado, certo? Levadas de várias concupiscências, né? Aqui é a questão da fraqueza. Pega a fraqueza, identifica as concupiscências, identifica os desejos e acaba tragando essas pessoas por esse motivo, certo? Versículo 7 diz que aprendem sempre, nunca podem negar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas que trabalham dessa forma, essas pessoas que agem dessa forma, tentando enganar os outros, elas são pessoas que leem palavra, são as pessoas que aprendem, mas elas não conseguem, certo? Elas não conseguem chegar ao conhecimento pleno da verdade. Por quê? Porque se você conhece a verdade faz o que com você? Ela liberta. Aquele que conhece a verdade, ele é liberto. Aquele que conhece a verdade, ele não serve a costumes. Aquele que conhece a verdade, ele não serve a cultura. Aquele que conhece a verdade, ele não serve a manias. Aquele que conhece a verdade, ele não serve ao mundo. Aquele que conhece a verdade, ele serve a Cristo, porque ele é livre. Você conhece a verdade, você serve a Cristo porque você é livre. Você não é escravo de um ritmo, você não é escravo de uma festa cultural, você não é escravo de vício nenhum, você é livre porque você conhece a verdade. Essas pessoas aqui, elas são escravas, elas tentam escravizar outras, por quê? Porque elas nunca chegaram, de fato, ao conhecimento da verdade. Elas já aprenderam alguma coisa. Tanto é que elas falam bonito, né? Quando a gente vai falar com elas falam de Deus bonito, porque elas aprenderam isso aí. Mas elas ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. Então existem muitos grupos religiosos que conhecem, que aprenderam, mas que ainda não chegaram efetivamente ao conhecimento da verdade. Existem muitas pessoas na igreja de Cristo espalhada por aí, que aprenderam, mas que ainda não chegaram efetivamente ao conhecimento da verdade. Aí ele vai comparar, ele vai fazer uma comparação histórica aqui, uma comparação bem rápida histórica no versículo 8, ele vai dizer assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Reprovados, rejeitados quanto à fé, certo? Réprobos são aqueles que não são eleitos. Existem os eleitos e os réprobos. Então, são homens que são corruptos, pessoas que são corruptas. Pessoas que corromperam, pessoas que mancharam, pessoas que desmantelaram aquilo que Deus criou, pessoas desmanteladas, pessoas com defeitos, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. Pessoas com defeitos. Mas no versículo 9 ele diz um negócio interessante, ele diz assim, mas eles não vão não. Não irão porém avante, eles não vão para frente não. Não vão para frente não, sabe por quê? Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles quem? De Janes e Jambres que ele estava falando. Então, essas pessoas que tentam enganar, essas pessoas que tentam enganar a si mesmos, essas pessoas que tentam enganar a outras pessoas para afastá-las de Deus para o pecado, para carregá-las de perto de Deus para o pecado, essas obras elas vão ser manifestas, elas vão se tornar conhecidas, eles vão ser desmascarados. Palavra mais fácil para nós entendermos. É como se Paulo dissesse assim, eles não vão para frente não, sabe por quê? Porque eles vão ser desmascarados. Eles vão ser desmascarados. E aí Paulo até agora falou de como o mundo está hoje. Paulo falou de como as pessoas estão no mundo. Paulo está falando de como existem pessoas que se infiltram na nossa vida para tentar nos levar para o pecado. Pessoas que parecem ser piedosas, mas que não são piedosas, que não se rendem a essa piedade que eles tanto proclamam e tentam nos conduzir para o pecado. E aí agora ele olha para mim, ele olha para você, ele vai falar comigo e vai falar com você, dizendo assim, mas tu, eu e você, certo? Eu e você, tu porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, minha longanimidade, meu amor e a minha
paciência. Você tem servido isso. Continua nisso. Continua assim, certo? Versículo 10. Continua seguindo a minha doutrina. Paulo está pedindo para você seguir a doutrina de Paulo? Não. Paulo se apossou da doutrina de Deus. Ele está falando assim, continue seguindo a doutrina do Senhor. Continue aprendendo somente da Escritura. Continue obedecendo somente a Escritura. Siga o meu modo de viver. Ele está dizendo, continue vivendo como a Escritura lhe ensina a viver. Continue vivendo como a Escritura lhe ensina a viver. Continue tendo os desejos que a Escritura põe no seu coração. Continue vivendo com os impulsos que a Escritura põe no seu coração. Continue vivendo pela fé, certo? Continue vivendo, recebendo tudo o que você precisa. Longanimidade, amor, paciência, tudo que a Escritura te dá. Continue vivendo com as Escrituras. Por isso nós pensarmos nas Escrituras hoje, somente as Escrituras hoje e sempre. Era somente as Escrituras no tempo de Paulo. Somente as Escrituras hoje, somente as Escrituras sempre. Muitas pessoas vão querer, com discursos bonitos, com discursos que parecem ser piedosos, afastar você da verdade contida nas Escrituras. Afastar você do caminho que as Escrituras te orientam a seguir. Fazer você desobedecer as Escrituras, porque elas já são desobedientes, elas já são muito daquilo que já foi descrito aqui, às vezes de maneira explícita, às vezes de maneira implícita, às vezes até escondido, achando que ninguém vê, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, nós temos que continuar vivendo, continuar aprendendo, continuar obedecendo, continuar crendo, continuar recebendo somente da Escritura, hoje e sempre. Somente a Escritura, hoje e sempre. Mas isso não é fácil. Você vai dizer, pastor, não é fácil? Eu vou dizer antes de você, não é fácil. Paulo também não escondeu, não. Paulo disse assim, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícone, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele está dizendo assim, primeiro, deixa eu falar para vocês aqui, eu estou vivendo isso aqui, eu estou vivendo somente a Escritura, eu estou obedecendo somente a Escritura, eu estou recebendo somente da Escritura, eu estou praticando somente a Escritura, só que por causa disso, perseguições e aflições me atingiram, e não foram poucas. Eu tive lá em Ícone, aconteceu isso em Ícone, eu tive lá em Antioquia também, eu tive lá em Listra também, foram muitas as perseguições que eu sofri. Mas o Senhor me livrou de todas elas. O Senhor me livrou de todas elas. Ele garante isso. A história dele já mostra isso. Ele está dando um testemunho de que Deus que Deus livrou ele das perseguições, das aflições que ele sofreu, porque ele decidiu viver somente a Escritura. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não só comigo, vocês também. Com vocês, com todos nós. Quem decidir viver somente a Escritura será perseguido. Quem decidir aprender somente da Escritura passará por aflições. Quem decidir receber e praticar somente a Escritura vai ser perseguido. Mas Deus vai livrar você de todas as perseguições, de todas as aflições, se assim você viver somente as Escrituras, porque assim Deus fez com Paulo. Paulo lhe deu testemunho antes de dizer, não sou eu que vou sofrer isso, vocês também. Qualquer um que decidir viver as Escrituras será perseguido. Qualquer um que decidir viver somente as Escrituras vai sofrer aflições, mas será livre. Será livre porque Deus vai livrar todos, vai livrar a todos como a mim me livrou. E no versículo 13 ele diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas te perseguem? Vou parafrasear o que Paulo disse aqui. Quer viver somente as Escrituras, né? Beleza, legal, eu já vivi desse jeito aí. Mas deixa eu te falar, eu sofri um bocado. Eu fui perseguido em vários lugares por causa disso. Mas Deus me livrou de todas elas. E Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Ele vai te livrar dos teus perseguidores. Ele vai te livrar dos teus acusadores. Ele vai te livrar dos teus inquiridores. E deixa eu te falar o que vai acontecer com esses perseguidores aí. Eles vão de mal a pior.
Eles vão de mal a pior. Enquanto Deus vai te fazendo vencer, eles vão sendo derrotados. Enquanto os teus perseguidores vão sendo derrotados na tua vida, tu vai estar recebendo a vitória de Cristo, a vitória que Cristo vai demonstrar na sua vida. Você vai seguir adiante e eles irão de mal a pior porque eles estão enganando, estão tentando enganar as pessoas, conseguindo enganar algumas pessoas e enganando a si mesmos. E mais uma vez ele vai falar diretamente comigo, diretamente com você no versículo 14, quando ele diz assim: você, porém, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você já aprendeu das Escrituras. As lições das Escrituras, as lições de domingo não são para domingo. Não são para domingo. A nossa geração hoje, essas duas gerações, podemos dizer, essas duas gerações que estão se confrontando hoje, tá? Elas estão com a mania de aprender as coisas da Bíblia, de aprender as coisas de Deus para hoje. Amanhã não sabe mais. Amanhã esqueceu. E aí, as nossas lições, as nossas escolas bíblicas, você vê pelo conteúdo que é formulado no nosso país, pelo conteúdo que é oferecido no nosso país. É um conteúdo cíclico. De 2 em 2 anos se repetem as lições. Por que será? Será porque as pessoas esquecem? Será que você pega uma revista de escola bíblica de janeiro de 2023... E aí você vai estudar com aquela revista. E aí você pega uma revista bíblica de janeiro de 2025 e você vai lembrar assim: não, tudo isso aqui eu já sei. Tudo isso aqui eu já sei porque há 2 anos atrás eu aprendi. Há 2 anos atrás eu li essa revista. 2 anos atrás eu aprendi todas essas lições. Desde 2 anos atrás eu tenho praticado tudo isso que eu aprendi. Essa revista aqui não serve para mim, não. Muitas das vezes as lições parecem novidades para a gente. Porque nós esquecemos de tal forma que parece uma notícia nova, que parece uma lição nova. Quantas das vezes pregações nos mesmos textos, às vezes os mesmos argumentos são usados no púlpito e para muitas pessoas parecem notícia nova. Parece uma coisa nova, só que quantos anos faz que você é cristão? Quantos anos faz que você escuta pregações? Quantas pregações você já ouviu na sua vida? E as pessoas esquecem, elas simplesmente esquecem. E Paulo está dizendo assim: você precisa perseverar naquilo que você está aprendendo. Você precisa se esforçar para gravar aquilo que você está aprendendo. Você precisa se esforçar para praticar aquilo que você está aprendendo. Persevera, permanece naquilo que você aprendeu. Naquilo de que você foi inteirado, né? Sabendo de quem você aprendeu. Você sabe de quem você está aprendendo? Essas coisas que você está aprendendo do pastor? Coitado de você se você aprender essas coisas do pastor. As coisas que você está aprendendo de Deus. O que você está guardando? Como você está guardando? Como você está praticando? Mas pastor, são muitas coisas. O senhor fala muitas coisas, a gente aprende muitas coisas. Glória a Deus por isso. Dessas muitas coisas, pega poucas coisas e vai praticar. Pega poucas coisas e vai se esforçar, vai trabalhar, vai fazer com que essas lições façam diferença, faça com que o sermão faça diferença na sua vida, faça com que estar aqui na igreja no domingo não seja marcado simplesmente por cantar umas músicas, sentar no banco e ouvir o pastor falar. Não, faça com que os cultos marquem mudanças na sua vida. Faça com que isso mude, para que lá na frente você possa dizer: olha, um dia eu estava no culto, e nesse culto não foi nem um pastor que pregou, foi um irmão que pregou, mas o irmão, ele pregou dizendo assim, aquilo tocou o meu coração e desde aquele dia eu mudei. Desde aquele dia eu não faço mais isso. Desde aquele dia eu me esforço mais. Desde aquele dia eu rejeito tal coisa. E aí um outro dia, o pastor foi lá e o pastor pregou. E aí o que ele pregou fortaleceu mais ainda a minha decisão. Eu estava lutando contra aquele pecado, eu estava me sentindo fraco, porque o irmão já tinha pregado, dizendo que eu tinha que lutar. E aí o pastor pregou e a pregação dele me alimentou mais ainda. Eu me esforcei mais ainda, com mais garra, com mais ânimo. Eu lutei, com mais ânimo eu prossigo em direção ao alvo. Os domingos, as pregações, elas têm que marcar as nossas histórias, porque Deus, Ele tem trabalhado com o púlpito da primeira igreja batista em Croatá, não porque eu faço parte do púlpito, não porque eu estou no púlpito, porque muitas das vezes eu me alimento muito quando os pregadores estão aqui, que não sou eu, e também quando eu prego, mas Deus, Ele tem trabalhado com muito carinho com a primeira igreja batista em Croatá. Saibam disso. Deus, Ele tem trago para a gente muitas verdades que em muitas igrejas bem maiores do que a nossa,
não são pregadas. Deus, ele tem colocado em nossas mãos, ele tem colocado na nossa caminhada muita bagagem que muitas igrejas históricas não têm. Né? Então Deus ele está nos capacitando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos formando. Ele está formando soldados, Ele está formando servos, Ele está formando servas. E vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim, pronto, agora vamos trabalhar. Pronto, agora vamos fazer acontecer. Pronto, agora você está pronto. Você já ouviu tudo o que precisava. Não, Senhor, eu não ouvi, não ouviu. Lembra daquele domingo? Lembra daquela escola bíblica? Lembra do culto de oração? Lembra daquele estudo bíblico que foi feito? Lembra daquela reunião dos jovens? Junta todas essas lições aí e diga se você não está preparado para me obedecer. Então Deus ele está nos formando de maneira bem graciosa, bem carinhosa e bem didática, para que nós possamos estar prontos e perfeitos para servirmos a Ele quando assim for chamado. Então, permaneça e se esforce naquilo que você tem aprendido, sabendo de quem é que você está aprendendo. De quem é que você está aprendendo? No versículo 15 ele vai dizer assim, e desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. É somente a Escritura. Somente a Escritura pode tornar você sábio para a salvação, para a sua, não somente para a sua. Sim e também não. Vou criar um novo termo teológico aqui. Sim e também não. Já tem o sim ainda não, já tem o já e ainda não, né? Já tem o já e ainda não, então eu vou patentear esse. Sim e também não, certo? Ele te faz sábio para a tua salvação? Sim. Também não, para a salvação de outros. Para a salvação de outros. Você pensa que Deus está carregando você de conhecimento? Você pensa que Deus está carregando você de tantas verdades bíblicas para que você exploda de verdade? O irmãozinho está caminhando na rua, de uma hora para outra o irmão explode, é versículo bíblico para todo canto. Não é para isso, certo? Não é para isso. Ele está te carregando porque tem muitas pessoas que precisam te ouvir. Ele te ensina porque tem muitas pessoas que precisam aprender de você. Precisa aprender de você, mas para que você ensine, você precisa perseverar naquilo que você está aprendendo. Para que você ensine, você precisa tornar-se sábio. Tornar-se sábio é o processo de conhecimento, né? O processo de conhecimento ele é bem simples, bem claro, certo? Vem a informação, certo? Vem a informação se transforma em conhecimento, o conhecimento acumulado se transforma em inteligência, certo? E aí a inteligência, tem muitas pessoas que são inteligentes, mas não sabem o que fazer com a inteligência. E aí a inteligência, para um passo mais avançado, vem a sabedoria. Então, o sábio é aquele que sabe o que fazer com o conhecimento que adquiriu. Sábio é aquele que sabe o que fazer com toda a inteligência que tem. Tem pessoas que têm isso aqui de inteligência, mas é tão sábia que ela faz muito mais do que aquele que tem isso aqui de inteligência. O cara tem uma inteligência enorme, mas ele não sabe o que fazer com essa inteligência. Mas muitas das vezes você tem um pouquinho de inteligência e sendo sábio, você usa essa inteligência e você se torna grandioso. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo, quer fazer com você. Ele quer tornar você sábio, ele quer tornar você sábia para a salvação. Tem um propósito para essa sabedoria da sua vida. Tem um propósito para esse conhecimento. Tem um propósito para tudo que você está aprendendo. É a salvação. É a salvação das ovelhas perdidas da casa de Israel. É a salvação do povo que está perdido. É a salvação do povo que está clamando por libertação, clamando por uma resolução, clamando por uma regeneração, por uma redenção, que nós falamos hoje de manhã na nossa escola bíblica. Esse povo está clamando por essa redenção. E nós estamos nos tornando sábios. Não eu estou me transformando sábio. Deus está me transformando em uma pessoa sábia e cheia de muita coisa que muitas pessoas precisam ouvir. Agora cabe nós falarmos e permanecermos firmes naquilo que nós temos aprendido. E aí ele vai dizer, sabe por quê que todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, ele vai terminar com um texto que é muito clássico para somente a Escritura, né? Porque toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa, toda a Escritura. Pastor, mas eu não sei tudo. Você não precisa saber tudo, você só precisa saber um pouco. Você sabe João 3,16? Você sabe qual que é a mensagem de João 3,16? Pois aquela mensagem de João 3,16, se você tiver ele nas suas mãos, você vai poder fazer, sabe o quê? Você vai poder ensinar, você vai poder repreender, você vai poder corrigir e você vai poder instruir na justiça. Porque João 3,16 é útil para você ensinar,
para você repreender, para você corrigir, para você instruir na justiça. Eu sei o Salmo 1. Pronto, pois o Salmo 1, ele é útil para você ensinar, ele é útil para você repreender, ele é útil para você corrigir, e ele é útil para você instruir na justiça. Você não precisa saber de toda a Bíblia. Quando ele fala toda a Escritura, ele está querendo dizer assim: meu irmão, aquilo que você sabe hoje, já é suficiente para você ensinar. Aquilo que você sabe hoje já é suficiente para você repreender. Aquilo que você sabe hoje já é suficiente para você corrigir e para você instruir na justiça. Aquilo que você sabe hoje. Mas o que é isso? Somente a Escritura. Aquilo que você sabe somente da Escritura. Quando você for pregar, quando você for falar de Jesus para alguém, não fala de cultura, não fala de costume, não fala de mania, fala da Escritura. Fala da Escritura, porque é na Escritura que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para você ensinar, para você repreender, para você corrigir e para você instruir na justiça. Porque o propósito de Deus para mim e para você é o versículo 17. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, o versículo 17. Para que você, homem de Deus, para que você, mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É para isso que você está aprendendo. É para isso que você tem que se agarrar somente com a Escritura. É para isso que você tem que pegar a sua Bíblia e dizer assim: somente a Escritura. Porque somente a Escritura vai deixar você pronto para toda boa obra. E não se engane, você não está aqui só para receber. Você está aqui para servir. E eu não falo aqui na Igreja Batista, não. Eu falo nesse mundo. Depois da sua salvação, depois do que Cristo fez em você, depois do que a Santíssima Trindade fez com você, você permanece aqui para servir. É para servir que você está aqui. Você não está aqui para ser servido. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. E Deus, Ele te instrui, Ele te capacita, Ele te transforma para você servir. Somente com a Escritura, somente através das Escrituras. Então hoje, as pessoas elas tentam desviar você disso, elas tentam desviar do seu foco, mas eu deixo esse conselho para você: viva somente as Escrituras, obedeça somente as Escrituras, aprenda somente das Escrituras, creia somente nas Escrituras, ame da maneira como somente as Escrituras te ensinar. Certo? Tenha paciência e receba tudo aquilo que você precisa somente da Escritura. Pregue somente a Escritura. Mas eu sei pouco, mas pregue somente o que você sabe da Escritura. Somente a Escritura. A igreja está no mundo para isso, para expandir, para disseminar, para pregar, para falar somente da Escritura para todo o mundo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor nosso, muito obrigado, Deus, pela abordagem que nós fizemos durante esse mês com a Escritura, com o solo a Escritura. Deus, que o Senhor possa continuar trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas, com todos os outros temas e que o Senhor tem proposto para o coração da liderança dessa igreja, que o Senhor continue nos conduzindo, nos orientando e nos caminhando para um serviço cada vez melhor a Ti. Sabemos, Deus, que Te servir é um grande desafio. Sabemos, Deus, que viver somente a Escritura nos traz perseguições e aflições. Deus, nós não estamos preparados, nós não somos fortes o suficiente para enfrentarmos tudo isso, mas nós estamos dispostos a passar por isso, para vivermos somente a Escritura. Nós estamos dispostos, Deus, a passar por perseguições e aflições para obedecermos somente as Escrituras, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, porque se assim o Senhor disse, não é uma invenção nossa, são palavras Tuas, é uma promessa Tua, estar comigo agora, estar comigo daqui a pouco, estar comigo mais tarde, estar comigo amanhã, estar comigo depois de amanhã, até a consumação dos séculos, assim o Senhor está comigo, e tudo o que vier ao meu encontro, sendo eu obediente somente à Escritura, o Senhor me livrará, o Senhor me protegerá. Então, Pai, que nós possamos ser crentes fiéis, que nós possamos ser crentes dedicados, que nós possamos ser crentes comprometidos, que nós possamos ser crentes amáveis, crentes amantes somente da Escritura.
Oh Deus, Pai, que privilégio, que liberdade nós brasileiros temos, Pai, de pegarmos as Escrituras, levantarmos para o alto e dizer: eu amo esse livro, eu obedeço esse livro, eu creio nesse livro, pregarmos aquilo que está escrito nesse livro. Oh Pai, que nós possamos aproveitar, que nós possamos desfrutar dessa grandiosa graça de podermos pronunciar, de podermos proclamar aos quatro cantos somente a Escritura. Deus nos ajuda a sermos perseverantes, nos ajuda a sermos resilientes, nos ajuda a sermos persistentes, para até os últimos dias da nossa vida, a Escritura fazer diferença nela, todas as vezes que nós refletirmos sobre ela. Oh Deus, quando nós sentarmos para ler a nossa Bíblia na nossa casa, quando nós sentarmos para ouvir a pregação na nossa igreja, quando nós sentarmos para ouvir um estudo, para participar de um estudo, ou para dar um estudo, que esta Escritura, que as verdades contidas na Tua Palavra possam transformar a nossa vida, mas principalmente marcar definitivamente a nossa história, por nós nos debruçarmos somente na Escritura. Pai grandioso e amado, muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado por todos os livros, muito obrigado por tudo que foi escrito, obrigado por tudo que o Senhor fez para proporcionar que esse livro estivesse diante de nós, que esse livro estivesse diante de mim. Deus, que nós possamos amar as verdades contidas nesse livro, que nós possamos amar a mensagem desse livro, que nós possamos pregar essa mensagem para que outras pessoas também possam amá-la e, amando, sejam libertas pela Tua verdade. Deus amado e Deus querido, tudo isso nós te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.